Tu já pediu um sinal para o universo, uma orientação, um caminho e ficou com aquela sensação de ter sido deixado no vácuo? Aquela sensação de que ninguém tá te ouvindo ou que tu tá caminhando sozinho nessa jornada? Hoje eu quero te explicar por que existe esse atraso entre o nosso pedido e a manifestação física e como tu pode treinar o teu olhar para perceber que a resposta já está na tua frente, mas de um jeito que talvez tu não esperava. A questão é que nós somos seres multidimensionais. A gente tem uma parte nossa, digamos assim, atuando em um nível energético ou sutil, que eu gosto de chamar a nossa essência, também pode ser conhecido como eu superior. E nós temos o nosso eu inferior, a nossa versão encarnada, vivendo aqui essa experiência humana. O nosso eu inferior, ele não é inferior porque ele é ruim ou algo do tipo. É porque ele se identifica, pelo menos no início, quando a gente está criando consciência de todo esse processo, com a nossa versão encarnada, o meu eu enquanto pessoa, enquanto humano. E muitas vezes se esquece dessa conexão que existe com a nossa essência ou eu superior. Quando a gente vem pegando a informação lá do nosso campo energético, que é uma versão nossa que é mais consciente da sua amplitude, consegue ver os próximos passos com mais clareza, porque tem consciência da programação encarnatória e aí vai nos direcionando, nos ajudando nessa caminhada. Essa versão está lá no campo sutil, não existe matéria nessa versão. Então, a gente fala com essa versão, ela responde e é automático, é imediato. Falou, recebeu a resposta. Mas, enquanto a gente está vivendo a experiência humana, nós temos esse corpo físico, essa carne, essa matéria, que nos permite viver a vida. É uma ferramenta extremamente útil e necessária para que a gente experiencie a vivência de ser humano. A carne, ela é mais densa, isso significa que a energia demora um pouco mais para realmente se manifestar aqui na nossa realidade física. Não significa que não estamos sendo ouvidos. Então, sim, existe um atraso, existe uma espécie de delay entre o que a gente pede, solicita e o que a gente manifesta. É importante ter consciência de que nem sempre a forma como a gente pede vai ser a forma como se apresenta. Então é por isso que é muito importante a gente praticar a presença e a atenção aos sinais. Então não significa que tu não foi ouvido. Sim, tu foi ouvido, mas o processo leva um tempo para chegar. É como se tu fosse pedir algum objeto pela internet. Às vezes leva um dia, às vezes leva mais tempo, mas tu já pediu aquele objeto e tu sabe que ele vai chegar. E aí, eu quero compartilhar contigo alguns detalhes desse processo para a gente conseguir realmente trazer para a matéria aquilo que a gente pediu. O primeiro ponto aqui nesse vídeo é a forma como a gente pede, a gente solicita a Deus, a fonte criadora, o universo, como tu quiser chamar. Quando a gente se coloca em um lugar de vítima, em um lugar de quem não tem aquilo e precisa estar desesperado por ter aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, nós estamos emanando ao universo a frequência, a vibração de falta. Eu não tenho, então eu preciso implorar para receber, como se eu não tivesse a capacidade de... Não é nem a capacidade, é como se eu não tivesse o merecimento de ter aquilo que eu preciso na hora que eu preciso, ou até aquilo que eu quero na hora que eu quero. A forma de solicitar ao universo precisa vir de um lugar de empoderamento e reconhecimento do nosso ser enquanto humano, porque nós estamos aqui no planeta Terra vivendo essa experiência e isso inclui ter tudo que a gente precisa. Mas nós fomos levados a acreditar que nós não temos essa capacidade, que isso não é real, que a gente precisa se esforçar extremamente para alcançar os nossos objetivos, para manifestar aquilo que a gente precisa. E aquilo que ressoa na nossa mente também tem vibração e frequência, então também vai magnetizar exatamente aquilo que a gente acredita.
Troque a forma como você solicita para o universo. Ao invés de suplicar, de se colocar no lugar de falta, decrete: eu manifesto tal coisa. Tal coisa está no meu plano de vida e eu me abro, eu me autorizo a receber. Eu sei que isso é meu por direito e eu estou pronta para receber, para manifestar. E por aí vai. Tem inúmeras formas da gente utilizar esses decretos e eles são poderosos e ainda mais efetivos quando a gente consegue alinhar de fato o nosso sentir àquilo que a gente está decretando, solicitando ao universo. Pensa comigo, nós somos criação, a gente tem a capacidade, mesmo que uma fração dela, da fonte criadora, de manifestar aqui, criando também, porque somos criatura com capacidade de criar. Faz parte da nossa matéria primordial, digamos assim, da nossa essência, essa possibilidade. E a gente está aqui, em parte, para começar a criar uma consciência, uma confiança de tudo isso. Então é importante ter consciência de que o processo de manifestar, de viver aquilo que tu quer viver, vai depender do quanto tu está confiante nisso, mesmo que isso não chegue na hora que tu está pedindo. Então aqui nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês uma experiência pessoal, que foi o que me trouxe a inspiração para trazer para vocês. Em um certo momento da minha vida, eu solicitei a minha essência, ao meu eu superior, ao universo, à fonte criadora, que me enviasse um sinal bem específico caso eu estivesse no caminho certo. Eu solicitei, no caso, uma borboleta azul. Eu gostaria de ver uma borboleta azul caso eu estivesse recebendo a mensagem, a intuição certa, o caminho certo. E a questão foi que naquele dia eu vi várias borboletas, mas nenhuma era azul. E isso me deixou um pouquinho frustrada. E eu fiquei pensando, fiquei com essa sensação que eu comentei com vocês ali no início do vídeo. Será que eu tô sendo ouvida? Será que eu tô no vácuo? Será que eu não tô indo pelo caminho certo? Como assim? Eu solicito uma borboleta azul, o universo envia 1000 borboletas e nenhuma é azul? Então tem alguma coisa aí que eu não tô vendo direitinho. Ok. Junto com todo esse processo, eu te trago a segunda dica, tá? Quando a gente solicita algo ao universo, decreta, quer manifestar, quer cocriar, como vocês quiserem chamar, a gente precisa entregar, porque assim como eu mencionei anteriormente, se a gente está suplicando de um lugar de quem não tem a capacidade de manifestar, a gente está vibrando na falta, lembra? Então, quando a gente pede e tem a certeza que vai chegar, a gente entrega. É a mesma coisa do exemplo que eu comentei com vocês antes de pedir alguma coisa pela internet. O ideal é que a gente não fique o tempo todo checando se aquilo tá vindo, se é real, se vai ter efeito, porque pensa comigo, vem de um lugar de ansiedade onde a gente já não tá praticando a presença no aqui ou agora, a gente tá pensando lá no futuro quando esse objeto chegar. Então, junto com o processo de manifestação, vem o aprender a entregar, porque eu simplesmente sei, tenho certeza que virá. Praticando isso de aprender a entregar, estava eu na minha rotina normal e fui sair para caminhar. Eu faço um caminho quase que o mesmo todos os dias e naquele dia alguma coisa me puxou para um caminho diferente e eu resolvi acolher. Fui nesse caminho diferente e não é que passo em uma casa que tava com o muro ainda por pintar e tinha um grafite imenso naquele muro mostrando uma borboleta azul. Quando eu vi essa borboleta azul, eu tive um arrepio e precisei parar para respirar na hora, porque eu entendi isso que eu tô compartilhando aqui com vocês. O universo ele é muito sábio, ele nem sempre vai nos trazer exatamente da forma que a gente está pedindo para ver. Ele vai nos trazer das formas que a gente está se colocando à disposição para enxergar. E quando a gente está atento, a gente percebe. Se eu não estivesse atenta ou praticando a presença, se eu estivesse nesse processo de ansiedade, talvez eu fosse caminhar, eu nem teria conseguido perceber a intuição, o insight, o feeling de pegar um caminho diferente e muito menos poderia ter visto aquela borboleta,
Porque mesmo que eu tivesse pego o caminho diferente, provavelmente eu ia estar matutando sobre aquilo na minha cabeça, tentando encontrar possíveis respostas e resultados. Percebe? Se identifica em algum ponto? Eu vivo isso também, e é por isso que eu compartilho com vocês. Conforme a gente vai adquirindo essa experiência, fica mais fácil, e mesmo depois de um tempo que a gente vai aprendendo, a gente ainda se surpreende. Então, eu trago esse vídeo para te trazer consciência da tua capacidade, do que tu merece, do que tu tem poder de manifestar. É necessário que tu crie essa consciência para que tu possa alcançar isso cada vez mais, assim como eu estou fazendo no meu processo e acompanho várias pessoas na minha mentoria para fazer tudo isso também. Não é que tu não está sendo ouvida ou ouvido, sim, o universo está sempre falando com a gente, constantemente, mas a gente precisa se colocar em atenção e receptividade para tudo isso. Tudo que tu solicita, tu recebe. A questão é a tua abertura para enxergar a diversidade das respostas. Não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar